Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, vamos ler um texto sagrado da Bíblia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 9. João 6, 9. Glória a Deus. Eu quero, enquanto você está se preparando para ler comigo o texto, agradecer a vida do pastor Lalana, que tem sido uma bênção de Deus na nossa vida e tem feito um trabalho extraordinário pelo reino de Deus aqui na cidade de Chapecó. Louvamos a Deus pela vida do pastor Daniel, pela receptividade. Muito bom poder rever o pastor Adilson, um amigo, Deus abençoe. E estar com os irmãos aqui da Lar de Jesus e a todos os amigos que nos acompanham aqui nessa noite. Você é um bem-aventurado. Você deixou seus afazeres pessoais e toda a sua rotina semanal para estar aqui. E eu tenho certeza que Deus irá lhe recompensar. Que Deus possa abençoar os ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo pelo YouTube, pelo Facebook. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. João capítulo 6, versículo 9, diz assim o texto: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Pode sentar, fique à vontade, você está na casa do Pai. Jesus sempre foi, sempre será o personagem principal da Bíblia Sagrada. Em alguns livros de uma forma simbólica, metafórica e figurativa. Nos evangelhos, ele realmente, de fato, é apresentado como o personagem principal. Por exemplo, quando você abre a sua Bíblia em Mateus, você percebe que Mateus começa falando da genealogia de Cristo. Aquela parte da Bíblia que quando você lê, chega a dar sono. Aquilo ali é proposital para nós entendermos, e Mateus vem trazer-nos a Cristo como um rei. Porque só era interessante saber a genealogia de alguém, se esse fosse um rei. Quando você chega no Evangelho de São Marcos, em uma linguagem mais simples, porque Marcos era simples, Marcos ressalta os milagres de Cristo. Os milagres de Cristo em Marcos dão detalhes que em nenhum outro evangelho você encontra. Por isso que Marcos apresenta Jesus como o servo, aquele que veio para servir, aquele que veio para trabalhar em prol do reino. Já no Evangelho de São Lucas, você percebe que Lucas, num grego mais polido e refinado, Lucas vem apresentar a Cristo em uma linguagem científica, o seu lado humano, a humanidade de Cristo. Só que quando você chega no Evangelho de João, João já começa escrevendo de uma forma diferenciada, e ele vem dizer da seguinte maneira: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por quê? João não apresenta Jesus como rei, João não apresenta Jesus como servo, João não apresenta Jesus como homem, João apresenta Jesus como sendo o próprio Deus, o Filho de Deus. Só que aqui nesse texto, no capítulo de número 6, João, mesmo trazendo a divindade de Cristo exposta em suas palavras escritas e inspiradas, ele vem nos afirmar, assim como em outras passagens, nos outros evangelhos, Mateus capítulo 14, do versículo 13 a 21, Marcos capítulo 6, do 30 ao 44, Lucas capítulo 9, do 10 ao 17, vem relatar esse mesmo milagre. Ou seja, todos concordam firmemente que Cristo estava precisando descansar. O seu lado humano estava pedindo isso, porque a história nos afirma que a rotatividade de pessoas ouvindo a palavra, recebendo milagres, era tanta que nem sequer eles tinham tempo para comer. Então Cristo olha para os discípulos e lhe dá uma sugestão: vamos pegar o barco, vamos atravessar o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, e vamos para as regiões de Betsaida. Quem já esteve em Israel sabe muito bem o que eu estou falando. As regiões de Betsaida são regiões de gramas e pastos verdejantes, e para lá eles foram. Alguém ouviu, a Bíblia diz então que muitas pessoas ouviram que Cristo iria para o outro lado, e interpretaram essa ida de Cristo como uma grande cruzada evangelística.
percorreram a margem, alguns chegaram antes deles. A Bíblia diz que quando Cristo chega lá do outro lado e os contempla, a Bíblia diz que Jesus Cristo os contempla como ovelha que não tinha pastor, se compadece da alma deles, desce do barco, começa a pregar, começa a operar sinais, prodígios e maravilhas. A tarde foi caindo, a hora foi passando, porque quando Jesus começa a falar, nós não vemos a hora passar. Parece que começou alguns segundos, o culto já está quase no final. Por quê? Jesus está falando. As palavras de Jesus são agradáveis, as palavras de Cristo nos trazem paz. A Bíblia diz então que um dos discípulos olhou para Jesus e disse: Senhor, vamos dispensar a multidão, o dia está se findando, a tarde está caindo, o sol está se pondo, existem bestas feras do campo, vamos despedir a multidão para que eles possam ir atrás de alguma tribo, alguma aldeia onde encontrem pães. Só que no versículo 4 do capítulo 6 de João, diz que a Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto, ou seja, se a Páscoa estava perto, com certeza a demanda do trigo e do pão era muito grande. Você não ia encontrar trigo em qualquer lugar, você não ia encontrar pão em qualquer lugar. A Bíblia diz então que Cristo olha para eles e diz o quê? Vocês os darão de comer, vocês os darão de comer. Só que em João, a Bíblia fala que Cristo olha para Filipe, no versículo 5, e pergunta: onde é que nós vamos comprar pão para toda esta gente comer? Ainda bem que Jesus perguntou para Filipe, que era um tanto mais pacato. Eu tenho certeza que se ele perguntasse para Pedro, que era mais sanguíneo e mais expansivo, eu tenho certeza, pastor Daniel, que Pedro ia olhar para Jesus, pastor Adilson, e dizer assim, ó: se tu que é Jesus não sabe, como é que eu vou saber? Só que o versículo 6 nos revela um mistério. Ele sabia muito bem o que ia fazer, pois estava perguntando isto somente para o experimentar. Muitas vezes em nossa vida, em várias áreas, sentimental, financeira, conjugal, espiritual, profissional, Deus nos prova. E talvez Deus não desça, como disse o pastor Daniel, e verbalize em palavras, mas nas situações nós entendemos que é um questionamento celestial, não para respondermos, mas para refletirmos. Bem, na verdade é que quando Deus nos pergunta, Ele não quer ouvir respostas, Ele quer ver a sua reflexão. Um exemplo, quando Deus pergunta para Jó no capítulo 38, versículo 4, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Disse-me se tens entendimento. Jó não soube responder. Mas o salmista Davi responde no Salmo 116, o verso 14: estavam os meus dias escritos no seu livro, quando nenhum deles havia ainda. Antes de você nascer, Deus já te conhecia. Era para dar tudo errado para você chegar essa noite, mas o Senhor te trouxe aqui para você ouvir esta palavra e dizer para você: ainda não acabou. Oh glória! O desespero deles era notável, porque quando nós nos sentimos encurralados pelo medo, eu sempre falo isso, para cada ação há uma reação. É muito relativo, varia de pessoa para pessoa. Mas quando nós somos confrontados pelo medo, cada ser humano age de 3 formas. Primeiro, ou paralisa. Segundo, corre. Terceiro, enfrenta. Os discípulos foram correr atrás do prejuízo. Eles começaram a sair no meio da multidão para procurar alguém que tinha alguma coisa para juntar, para servir a multidão. Vamos unir as nossas forças, vamos juntar aqui alguma coisa que porventura alguém tenha. Mas todo mundo havia esquecido de qualquer espécie de alimentação. Só que lá no meio, a Bíblia diz que um dos discípulos encontra um rapaz, André, irmão de Pedro, grita lá no meio da multidão: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada. Aqui eu travo, porque pão de cevada na época revelava a classe social que o rapaz pertencia. A palavra rapazinho, do grego paidarion, quer dizer menininho, pequenininho, sem nome, o filho de fulano, ciclano e beltrano, porque não tinha importância alguma para a sociedade. Mas ele havia levado o seu coffee break, ele havia levado o seu lanche, porque com certeza a mãe olhou para ele e disse: leva o lanche porque você vai sentir fome. E mãe é tudo igual, pode estar o sol escaldante de Chapecó, a mãe olha e diz: leva o guarda-chuva, e não é que chove mesmo.
Está um calor de 40 graus, a mãe diz, leva o casaco. Chapecó é experiente nisso. À noite está 17 graus, não é que esfriou mesmo? Ah, se você ouvisse mais a mamãe. O menino ouviu a mamãe e levou. O menino tinha 5 pães de cevada. Cevada era coisa de pessoas da classe baixa. Hoje não, hoje é chique. Hoje é pão integral, de cevada, de centeio, de linhaça, de macadâmia, né? Só que naquela época não, naquela época só quem tinha pão de trigo era quem era um pouquinho de condição melhor. Agora quem carregava pão de cevada era de uma classe baixíssima, mas ele estava ali prevenido. E para melhorar a situação um pouquinho, ele tinha 2 pequenos peixes, pequeninos peixinhos. Eu não sei se era piavinha, eu não sei se era sardinha. Eu sou do litoral e entendo muito bem de peixe. Só que André pede para ele, como oferta, para colocar na mão de Jesus. Ele tinha autonomia de olhar e dizer, não rela a mão que é meu. Ou ele poderia dizer assim, pastor Daniel, eu dou metade para Jesus e metade fica comigo. Mas não, ele entregou tudo na mão de Jesus. Giovanni, você vai falar de dinheiro? Não, a oferta já foi tirada e a oferta é voluntária. Vocês sabem muito bem disso, são inteligentes o suficiente para saber disso. A Bíblia diz que aqueles que esperam só para esta vida são os mais miseráveis dos homens. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. E dinheiro não compra tudo. Dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. Dinheiro compra comida, mas não compra fome. Dinheiro compra água, mas não compra sede. Dinheiro compra uma casa maravilhosa, Jurerê Internacional, beira-mar, mas não compra um bem maior chamado família. Giovanni, o motivo da minha campanha hoje aqui é por algo material. Amém, que Deus te abençoe. Eu creio que Deus tem poder para dar do bom e do melhor, porque a Bíblia diz que aqueles que são fiéis a Deus comerão o melhor dessa terra. Mas além do que isso, o que Deus vai te dar é paz, amor, alegria, comunhão, perdão, mudança de vida, porque com certeza se você estiver salvo, as bênçãos te perseguirão, a glória de Deus irá contigo. Aleluia! Entrega tudo na mão de Jesus, a tua vida, o teu coração, teus sentimentos, tua empresa, tuas finanças, tuas dívidas, teus boletos, entrega tudo. Diga, Jesus está aqui, ó. E alguém pode dizer, mas é tão pouco, mas está aqui, eu entrego para Ele. Mas é tão insignificante, mas está aqui. Se Ele pediu, está entregue, está nas mãos dEle, está seguro. O melhor investimento é quando tudo que eu tenho está nas mãos de Jesus. Jesus pega o pão, Jesus pega o peixe. Algo tão insignificante para muitos, algo que não daria male para uma pessoa, mas Ele pega nas mãos. E Ele ordena com que o povo se organizasse. E Ele diz aos discípulos, peça para que se assentem de 100 em 100, 50 em 50. Está orando por um milagre? Se organize para receber o seu milagre. Não entendeu? Vou explicar melhor. Quer que Deus faça algo por você que Ele nunca fez? Faça algo você para Deus que nunca fez também. Ouse com a sua fé. Dê um passo sem ver o degrau. Giovanni, mas vamos me chamar de doido, não tem problema. Mais vale um doido com a vitória na mão do que um são derrotado de mão vazia. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Não adianta ir naquela igreja para fazer campanha. Não adianta fazer voto. Deus não vai te ouvir. Não importa, se organize, se prepare. O mesmo Espírito que falou com o irmão Daniel para sair da poltrona 4, é o mesmo Espírito que está falando com você nessa noite. Eles se organizam. Jesus pega o pão, o peixe, era pouco, mas Ele nos ensina como é que se deve agir. Ele levanta os céus, 5 pães de cevada e 2 peixinhos, e agradece. Agradeça pela vida, agradeça pela oportunidade, agradeça até pelas dificuldades que tem te feito mais forte.
Agradeça pelas adversidades, porque é graças a ela que você chegou aqui. Se estivesse tudo bem com você, com certeza você não estaria aqui. Então aprenda a ser grato. Agradeça pelos 5 filhos que Deus te deu. Porque tem gente que só queria ter um e não consegue. Agradeça pelo teu marido, que você acha que não é carinhoso ou afetivo o suficiente. Tinha gente que só queria ter um desse aí que você tem e não tem. Agradeça pela esposa que Deus te deu, que você acha que fala demais e é reclamona. Tem gente que só queria uma reclamona para ter do lado e não tem. E você tem a tua. Daqui a pouco Deus transforma ela, faz a campanha, vem orar por ela, vem buscar por ele. Porque eu creio que Deus transforma vidas. Quem acredita nisso, nessa palavra profética e revelada? Agradeça. Jesus agradece e diz: Pai, te dou graças. Parece que eu estou vendo a cena, pastor Daniel. Os discípulos do lado de Jesus, quem sabe 6 à esquerda e 6 à direita. Jesus Cristo pega aqueles 5 pães e reparte em 12 pedaços. Cristo pega aqueles 2 peixinhos e reparte em 12 iscas. E ele coloca a mão na mão de cada discípulo. Eu imagino Tomé olhando para João e dizendo: o que ele vai fazer? Olha a multidão que tem aqui. A Bíblia diz no versículo de número 10 que era quase 5.000 homens. Judeu não conta por cabeça, gente. Judeu conta por chefe de família. Era quase 5.000 homens. Para cada homem daria uma mulher. Já seria quase 10.000 se todas tivessem. Naquela época não havia nenhum método contraceptivo para evitar de se dar à luz a filhos. Era 1 por ano. Giovanni, que é isso? É verdade. A minha mãe teve 5. Eu tenho uma. Mas a minha mãe teve 5. A minha avó teve 13. A minha bisavó teve 22. Não tinha TV e nem internet na época. Era escadinha. O mais velho cuidava do menor. Tranquilíssimo, ultrapassava as 15.000 pessoas ali. Aqueles pães e peixes não ia dar para nada, humanamente falando. 200 denários que tinha no caixa, não daria para alimentar todos. Mas Jesus agradeceu e resolveu agir pela fé. Coloca na mão de cada discípulo e nos dá o segredo da vitória. Quem quer saber o segredo da vitória nessa noite? Quem veio aqui para receber o segredo do milagre nessa noite? Deus vai colocar uma chave na tua mão que ninguém vai conseguir abrir essa porta. Só você, aleluia. Eu aprendi uma com o pastor Adilson ontem. A oração é a chave, mas o segredo é a obediência. Essa eu peguei, pastor Adilson. Toda fechadura tem um segredinho para abrir. Todo cadeado tem um jeito para rodar a chave. Ei, Deus está dizendo para mim, 2020 não terminou. Ele só acabou de começar. Porque o Deus que eu sirvo e o que você crê, Ele vai te surpreender. Quem crê, aplaude a Ele nessa noite. Uou! Aleluia! Está preparado para receber o segredo do milagre? Está preparado para mudar de vida a partir de hoje? Está preparado para viver coisas sobrenaturais? Eu estou falando sério. Eu estou falando da Bíblia. Eu não estou contando história. Eu estou falando da palavra de Deus para você. Cristo olha para os discípulos, entrega o ouro e diz o quê? Repartam. Reparta. Reparte o que você tem. Reparte o que você tem na sua mão. Sabe o que é que Cristo estava dizendo? Desapegue do peixe e do pão. E reparta para quem precisa. Sabe por que Deus não te deu ainda aquilo que você quer? Porque Deus não vai te dar um milagre para você bater foto e ostentar no Instagram fazendo biquinho. Deus não quer te dar um milagre para você se aparecer melhor do que alguém. Não existe esse palco vingativo gospel. Isso é ilusão.
vão ter que ver, vão ter que engolir. Ninguém é obrigado a ver nada. O que Deus vai te dar é para glorificar o nome dele na sua vida. As pessoas vão olhar e vão dizer: Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. Eu também quero conhecer esse Deus. Aleluia! Reparta. Mas é pouco, reparta. Mas não vai dar para nada, reparta. Mas talvez alguém não queira, não importa, reparta. Cada um oferece o que tem, você tem na tua mão, então reparta. E eles começam a sair no meio da multidão. Pega peixe, pega pão, pega peixe, pega pão. Olhava na mão, tinha o mesmo pedaço. Pega peixe, pega pão, pega peixe, pega pão. Olhava na mão, tinha o mesmo pedaço. Pega peixe, pega pão, já foi 1.000. Pega peixe, pega pão, já foi 2.000. Pega peixe, pega pão, já foi 3.000. Pega peixe, pega pão, já foi 4.000. Pega peixe, já foi. Quando eles perceberam, todos estavam saciados. Uau! Sabe quando você acaba de comer, você vai numa churrascaria, no rodízio, e você fica assim, ó. Uau! Gente, o que é isso? Eu comi demais. Estava todo mundo assim, saciado, porque Jesus veio para matar a fome do espírito, mas do corpo também. Jesus não vai deixar faltar nada para a tua casa. Jesus não vai deixar faltar nada para a tua empresa, mas você precisa desapegar. Teu objetivo não pode ser dinheiro, você tem que fazer o que você gosta. Dinheiro não é objetivo, dinheiro é consequência. O objetivo é ser feliz com aquilo que se faz. Giovanni, eu não sou feliz com o que eu trabalho. Então entre em oração, em proposta e campanha, que Deus vai te dar outra direção. A Bíblia diz que a bênção de Deus não acrescenta dores. Quando o teu objetivo está focado na satisfação e para a glória de Deus, a coisa flui, o negócio anda. Ah, mas o Brasil está em crise. Ah, mas o mundo está mergulhado na crise. O Brasil está em crise, mas o céu não está. Deus é o dono da prata e do ouro, acredite nisso. Desapega. Desapega. Não limite Deus ao dinheiro, não limite Deus ao teu crédito, não limite Deus à tua inadimplência, não limite Deus. Deus está acima disso. É culto do empreendedor. Você é empreendedor, é um sonhador. É alguém que serve as pessoas. É alguém que leva a satisfação para alguém. Você é escolhido por Deus nessa terra para fazer alguém feliz. Entenda isso. Quem está entendendo diz amém. Quem está recebendo essa palavra diga eu creio. Amém, Jesus. Porque quando fala em culto de empreendedor, alguém faz bico. Para que culto de empreendedor? Porque nós cremos na vitória. Porque nós cremos no milagre. Porque nós cremos na porta aberta. Ah, mas a porta está fechada. E quem disse que Deus precisa de porta aberta para operar? Deus não se limita a nada dessa terra. A Bíblia diz que quando todos comeram a ponto de saciar, Jesus olha para os discípulos e diz o quê? Recolhe o que sobrou para que nada vá fora. A Bíblia diz que quando eles foram recolher o que sobrou, haviam 12 cestos cheios de pães. Repita comigo, 12 cestos cheios de pães. Como eu gosto de ouvir a voz de vocês. Eu estava com saudade de ouvir essa voz. Repete de novo. Haviam 12 cestos cheios de pães. Por que 12? Qual era o número dos discípulos? 12. Quantos meses tem o ano? Quem crê em Deus e quem desapega das coisas da terra, para cada mês tem um cesto cheio para você. Quem deu glória pegou. Vou falar de novo para você dar glória a Deus, bem bonito para receber essa palavra. Sabia que tem vitória no glória? Sabia que tem vitória no aleluia? Sabia que quando você levanta a mão, abre a boca, é selado no mundo espiritual uma vitória para você? Eu vou falar de novo. Havia 12 cestos cheios, porque tinha 12 discípulos. E ninguém que faz a obra de Deus ou algo para a glória de Deus sai de mão vazia. E quem desapega das coisas dessa terra, para cada mês tem um cesto cheio para você. Amém ou não amém? O interessante é
a pergunta que não quer calar: por que que só sobrou pães? Cadê o peixe? A Bíblia fala claro, só havia 12 cestos cheios de pães. Aí eu fui orar, estudar, ler, perguntar para alguns amigos teólogos, e as respostas foram diversas possíveis. Porque o pão é a palavra, o peixe é o louvor. Tem que ter mais louvor, mais palavra do que louvor. Porque tem hino que a Bíblia é pura. Então a palavra já está sendo pregada quando alguém está cantando. De um jeito ou outro a palavra é pregada. Diga amém. Eu encerro aqui. O que é o peixe? O peixe somos nós. Nós temos alguma coisa boa para oferecer para alguém. Temos ou não temos? Temos. Só que se você comer peixe todo dia, você enjoa. Eu moro no litoral, um dia eu fui orar numa fábrica de peixe, orei por um irmão que tinha uma fábrica de peixe, e para me abençoar ele me deu uma caixa de peixe. Eu comi peixe todo dia, no terceiro dia eu não conseguia nem mais olhar peixe na minha frente. Porque além de ser um produto perecível, é algo que enjoa. Se eu viesse aqui para falar de mim, não porque eu já estive em tal lugar, não porque eu sou formado nisso e naquilo, não interessa, não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. Se falarmos demais de nós, enjoa. Não estou falando das coisas que Deus fez, não estou falando das obras de Deus, estou falando da minha pessoa. Agora, pão todo dia não enjoa. É pão segunda, é pão terça, é pão quarta, é pão quinta, é pão sexta, é pão sábado, é pão domingo, é pão de manhã. O pessoal do Oeste gosta até de comer pão no almoço, né? É pão no café da tarde, à noite deu fome, frita um ovo, joga o ovo dentro, come o pão. É pão todo dia, por quê? Porque pão não enjoa. O que é o pão? Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome. Quem crê fica de pé dando glória. Eu vou fazer uma pergunta agora para todos, rapidinho, em 1 minuto. O pastor Adilson vai entrar cantando e nós vamos dar glória a Deus misturado com aleluia. Tem alguém entre nós que não é evangélico ou está afastado, ouviu essa palavra e quer aceitar a Jesus? Levanta a mão aí mesmo onde você está, para evitar aglomerações aqui na frente. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Temos uma pessoa, 2, quem mais? Quem mais? 3, 4, 5. Oh glória, oh glória, oh glória. Tem 5 pessoas. 6, oh glória. 7, 8, oh glória. Fica de mão levantada você que está aceitando a Jesus. Você que está aceitando a Jesus. Giovana, eu já fui evangélico, estou afastado. Eu já fiz parte do rebanho. Hoje eu quero retornar. Cadê você? Jesus te ama. Aí na sua casa você também pode aceitar a Jesus. Amém, glória a Deus. Tem 9 almas para Jesus aqui essa noite. Jesus perdoa o pecado deles e delas. Escreve o nome deles e delas no livro da vida e da vitória. Quem crê na vitória deles, aplauda o Senhor bem forte. Deus abençoe. Uou! Você vai levar um cesto cheio de bênçãos para casa. Quem crê, levanta a mão e diz amém. Então levanta as mãos bem altas, as duas mãos. Eu profetizo que onde você tocar as tuas mãos vai ser abençoado. Eu profetizo que essa primeira, segunda da vitória vai marcar a tua vida. 2020 não acaba do jeito que está. Deus, então agora e multiplica. Deus, ajuda teus filhos a entender a tua palavra. Vai, 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 vai. Abra a boca e receba, abra a boca e dá glória.